Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Aqui quem vos fala é o presbítero Jefferson, né? E hoje nós estamos aqui, né, para gravar mais um milagre de Jesus. Eu quero já te convidar, você, né, curtir o meu canal no YouTube, me segue lá também, compartilha esses estudos que estão sendo postados lá, que assim você vai me ajudar a compartilhar a palavra de Deus. Então, irmãos, nós estamos aí, né, numa série dos 35 milagres de Jesus, e nós já falamos aí, né, sobre três milagres, e hoje a gente vai estar falando sobre a primeira multiplicação de pães e peixes. Então, a guisa de introdução, esse milagre ele está narrado, né, nos quatro evangelhos sinóticos, e o interessante nós notarmos que esse milagre ele está narrado tanto em Mateus como em Marcos, também em Lucas 19, em João capítulo 6 também. E quando a gente olha para a Bíblia, né, principalmente os 35 milagres de Jesus, a gente vai ver que alguns milagres está narrado em apenas um evangelho, outro está narrado em três evangelhos, mas especificamente esse milagre aqui, né, a primeira multiplicação de pães, dos pães e peixes, ele está narrado aí nos quatro evangelhos. E a gente vai estar lendo aqui, irmãos, no Evangelho de Mateus, né, para a nossa meditação, e depois a gente vai estar falando um pouco sobre o milagre, a gente vai falar também um pouco do contexto e no final a gente vai estar trazendo aí algumas lições para a nossa vida, como, né, de praxe a gente faz, né, nessa série de milagres que a gente está falando a respeito dos milagres de Jesus. Tá bom? Então vamos ler baseado em Mateus capítulo 14, do 13 ao 21, se você tiver com sua Bíblia e quiser acompanhar, tá bom? Diz assim a palavra, ó. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e os seguiram a pé. Versículo 14. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair a tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Dei-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim. Disse ele, e ordenou que a multidão se assentassem na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. O que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, irmãos, esse milagre, né, da primeira multiplicação de pães e peixes, né, que Jesus realizou, como eu já disse aqui, ele está narrado em Mateus, em Marcos, Lucas e João. João tem algumas particularidades. João principalmente vai dizer, né, que foi na festa da Páscoa, né, próximo à festa da Páscoa, que esse milagre aconteceu. Então Mateus ele escreveu esse milagre baseado veridicamente porque ele estava ali presente, porque ele já era um discípulo de Jesus. Então Mateus ele estava presente lá quando esse milagre aconteceu. Marcos ele escreveu baseado nos relatos de Pedro. Então Marcos ele não estava presente quando esse milagre aconteceu. E Lucas ele escreveu baseado em pesquisas. Então Lucas também ele não estava presente. E João ele também estava presente nesse milagre, porque ele nesse período ele já era um discípulo de Jesus, então ele trouxe informações daquilo que ele vivenciou verdadeiramente ali no milagre.
Então aqui, vou pegar minha Bíblia aqui, no Evangelho de Mateus, o contexto que nós vamos ter aqui desse milagre é a morte de João Batista, porque aqui Herodes, né, ele vai mandar matar João Batista, né, vai decapitar João Batista, né, a pedido, né, da filha de Herodias, né, e João Batista vai ser decapitado e essa informação ela vai chegar, né, até Jesus, e o texto vai dizer, né, no 13: e ouvindo que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. Então, nesse período aqui, irmãos, o povo já conhecia Jesus, né, que Jesus operava e fazia muitos milagres, e quando Jesus ele fica sabendo, né, aqui ó, no capítulo 14, né, de João, o que antecede esse milagre, vai dizer, né, aqui no começo, ó, nesse tempo Herodes, o tetrarca, ouviu a fama de Jesus e disse aos seus servos: este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso obras poderosas atuam nele. Então, Herodes estava governando nessa época e João Batista ele havia denunciado, né, que Herodes ele estava se relacionando com a mulher do seu irmão. E com isso, Herodes mandou João Batista para a cadeia. E numa festa que João Batista, né, que Herodes, perdão, ele estava, né, oferecendo ali, ele pede à filha, né, de Herodias que pedisse a ele o que ela quisesse. E influenciado pela mãe, ela pede a cabeça de João Batista, né, num prato. E isso acontece, Herodes manda decapitar João Batista, e depois desse acontecimento é que vem ocorrer esse milagre. E depois disso, a Bíblia vai dizer, né, que Jesus ele se retirou, né, para um lugar deserto, um lugar afastado. E às margens, né, do mar da Galileia. Então, após a morte de João Batista, Jesus com seus discípulos, né, ele parte, né, para o mar da Galileia e ele vai para um lugar totalmente deserto e afastado, né, das cidades. Então, o que acontece? Jesus ele se retira e uma multidão, né, segue Jesus. E essa multidão vai para esse lugar deserto, segue Jesus. E Jesus ali ele começa, né, a pregar por horas e horas. Até que Filipe, né, no Evangelho de João, ele vai perguntar a Jesus, né, o que daremos de comer a este povo, pois todos estavam famintos. Então, irmãos, olha só a situação. Né? Jesus fica sabendo da morte de João Batista, ele se retira de barco, né, para as margens do mar da Galileia e uma multidão o segue. Ele vai para um lugar deserto e ali Jesus ele começa a pregar. E o Evangelho de João ele vai dizer que isso era próximo, né, à festa da Páscoa, ou seja, existiam, né, as festas de solenidade em Israel, né, nós podemos dizer aqui, né, três mais importantes, né, a Páscoa, né, a festa de Pentecoste e a festa dos tabernáculos, ou seja, eram festas que as pessoas elas iam em Jerusalém nessas festas anuais, né, para comemorar. Então, João ele vai dizendo no seu evangelho que estava próximo, né, à festa da Páscoa. E Jesus ali começa a pregar para aquela multidão. E o interessante é que Mateus ele vai dizer que estava ali aproximadamente 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então nós entendemos que a contagem de pessoas que estavam ali, porque 5.000 homens, vamos lá, 5.000 homens. Naquela época, a maioria dos homens eles eram casados, tinham famílias e cada família tinha cerca de 5, 6 a 7 filhos. Então, quando diz 5.000 homens, fora mulheres e crianças, nós podemos aqui deduzir que cada homem que estava ali, né, tivesse, né, uma esposa. Não vamos dizer todos, mas a maioria tivesse uma esposa e filhos. Então, nós chegamos aí a uma contabilidade de aproximadamente, né, quase 15.000 pessoas que estavam ali
naquele local. Não é, irmãos, um número exato, mas quando nós olhamos que Mateus está dizendo que mulheres e crianças, fora quase 5 mil homens e mulheres e crianças, nós chegamos aí a essa contabilidade, porque as famílias naquela época, eles tinham aí aproximadamente entre 6 e 8 filhos. Então era tipo assim, uma multidão muito grande de pessoas. Então Jesus começa a pregar, começa a se entardecer, e no Evangelho de João, a Bíblia, né, ela vai dizer que, que, que Filipe, né, vai perguntar a Jesus. Olha lá, em João, né, capítulo 6, versículo 5. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Então Jesus ele vai perguntar, né, a Filipe, né, para colocar ele à prova, mas Jesus já tinha em mente o que ele iria fazer. Aí Filipe ele vai responder 7. Filipe lhe respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Então, irmãos, olha só, o contexto aqui era a morte de João Batista. Jesus, ele entra e vai, né, para um lugar deserto com seus discípulos, uma grande multidão cerca Jesus, vai também para lá porque queria, né, ouvir Jesus ou receber algo da parte de Jesus. E Jesus ele começa a pregar para aquela multidão. Então, Mateus ele fala que era cerca de 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Então, aproximadamente, aí vamos botar 15 mil pessoas aproximadamente. Não é um número exato, não estou afirmando isso daqui, tá, irmãos? Mas é um número que a gente aproxima. Essa é uma regra até muito clara da hermenêutica. Né? O número na Bíblia a gente nunca dá uma exatidão, mas sempre aproxima. Então, Filipe ele vai, né, dizer, né, para Jesus, né, que nem se tivesse 200 denários não compraria pão suficiente, porque eram muitas pessoas famintas e não tinham como as pessoas voltarem para sua terra ou sua localidade para comprar comida, porque eles estavam muito longe, num lugar deserto. E o interessante é que aqui no Evangelho de João, a Bíblia vai dizer, né, que no versículo 8, ó, outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra, ou seja, André agora, irmão de Pedro, ele vai tomar a palavra, né, e ele vai dizer, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Ou seja, agora nós vamos ver nesse momento que André ele vai tomar a palavra e ele vai dizer que existia um rapaz ali com 5 pães e 2 peixes. Ou seja, pães e peixes, né, eram alimentos básicos na Galiléia. Ou seja, os pães eram de tamanho de um pão francês. A descrição por João do peixe indica que eles eram secos ou em salmoura. Então André, né, agora ele vai tomar a palavra e ele vai dizer, né, que nós temos aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Agora você imagina, 5 pães e 2 peixes para alimentar aí quase 15 mil pessoas. E André ele vai dizer, mas o que é isso, né, para tanta gente? Aí disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Então Jesus ele manda o povo assentar em grupo de 50, né, e de 100. E havia ali, né, uma grama, né, João diz, naquele local, e a Bíblia diz que todos se assentaram. E depois que todos se assentaram, eram cerca aí, né, de 5 mil homens, fora mulheres e crianças, deduzindo aí quase 15 mil pessoas aproximadamente. Então Jesus ele pega o pão, né, ele dá graça e ele parte entre todos aqueles que estavam aqui assentados. E o interessante é que João ele vai dizer aqui, ó, tanto quanto queriam fez o mesmo com os peixes, ou seja, Jesus pegou o pão, deu graças a Deus e o partiu. A mesma coisa ele fez com o peixe.
E a Bíblia vai dizer que depois que todos receberam suficientemente para comer, disse a seus discípulos: ajuntai os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Ou seja, nesse momento que Jesus ele pega, né, os 5 pães, os 2 peixes, ele apresenta a Deus e ele parte esses pães. A Bíblia diz que todos se alimentaram, ou seja, todos foram fartos. Mateus ele vai dizer assim, ó, disse, todos comeram e ficaram satisfeitos. Marcos vai dizer, todos comeram e ficaram satisfeitos. Lucas vai dizer, todos comeram e ficaram satisfeitos. E João vai dizer, todos receberam o suficiente para comer. E a Bíblia diz ainda que sobraram 12 cestos. Ou seja, Jesus manda, né, os seus discípulos agora, né, guardar, ajuntar os pedaços que sobraram, para que nada fosse desperdiçado. E a Bíblia diz aqui em João 6,13: então eles o ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Então, irmãos, a gente percebe que nesse momento aqui agora acontece um milagre. Então você percebe que Jesus ele vai para um lugar deserto, a multidão vai atrás, chega lá Jesus, ele prega para essa multidão. João ele relata que isso foi próximo, né, à festa de Páscoa. E quando a multidão está ali ouvindo a Jesus, eles não levaram nada para comer. E nesse momento, né, o povo começa, né, a entrar em desespero porque não tinha alimento para comer. E Jesus pergunta a Filipe, né, e Filipe diz: olha, nem se a gente, né, tivesse que 200 denários daria para comprar comida para esse povo todo. E André toma a palavra, né, André, irmão de Pedro, e diz: olha, a gente tem aqui um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Então, irmão, para Jesus era o suficiente para o milagre acontecer. E Jesus pegou aquele pão, pegou aquele peixe, né, partiu, deu graças a Deus. E a Bíblia diz que todos se alimentaram suficientemente, ainda sobrou 12 cestos. Né, o que significa os 12 cestos que sobraram? Obviamente, né, na Bíblia, nada na Bíblia é por acaso, né? Sobre exatamente 12 cestos de alimento, esse número é bem simbólico, porque ele representa o que? As 12 tribos de Israel, representa os 12 apóstolos e representa também os 12 bois que estavam no templo de Salomão. Então, esse número 12 é um número bem simbólico na Bíblia. E depois disso, a Bíblia vai dizer, né, que aqui no Evangelho, né, de Marcos, no capítulo 6, no versículo de número 42, ó, todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram foram quase 5.000 homens. Então, Mateus ele falou, né, que tinham lá, né, aproximadamente 5.000 homens para mulheres e crianças, então totalizando aí, né, quase 15.000 pessoas aproximadamente, e a Bíblia diz que todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda sobrou 12 cestos. Então, depois disso, a Bíblia diz, né, que em João 6,15, ó, sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para um monte. Então, irmãos, no versículo 14 diz assim, ó, depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Então, depois desse milagre, né, o povo eles conclamaram Jesus e disseram que ele, sem dúvida, era o profeta que havia de vir ao mundo. Então, irmãos, o milagre é esse daí. E eu quero deixar aqui, né, 3 lições, né, básicas, rapidamente, né, para a nossa vida mediante a esse milagre. E a primeira coisa que eu quero dizer, irmãos, é que Jesus sempre muda a história. Ou seja, se a gente for olhar o milagre, nós vamos ver que o povo estava no deserto, não tinha comida, eles já tinham percorrido um longo trajeto da onde eles estavam até o lugar onde Jesus estava, então eles estavam cansados e eles não tinham de onde tirar alimento. Mas só porque Jesus estava ali presente, Jesus ele mudou a história, porque irmãos, poderiam muitas pessoas ali morrer de fome, porque eles estavam num lugar deserto, e um deserto, no seu calor máximo, ele chega aí a 50 graus.
Então é um calor exorbitante, fora do comum. Então a primeira lição que eu quero deixar aqui é que Jesus sempre muda a história. Então eu quero dizer para você, eu não sei se você está no deserto, se você está na cova, se você está na fornalha, mas eu quero te dizer que se Jesus estiver presente no seu deserto, ele é capaz de mudar o rumo da sua história. Então essa é a primeira lição. A segunda, mesmo que seja pouco, Jesus conta com você. Ou seja, irmãos, Mateus diz, né, quase 5 mil, fora mulheres e crianças. Marcos diz aproximadamente 5 mil homens. Ou seja, a conta não batia. Porque 5 mil homens, fora mulheres e crianças, para 5 pães e 2 peixinhos, a conta não batia. Mas o que eu aprendo nesse milagre, é que mesmo que seja pouco, Jesus ele conta comigo e com você. Ou seja, nós temos que entender que Jesus ele não depende de muito para fazer muito. Ele depende apenas que a gente tenha alguma coisa para oferecer para que ele venha fazer o milagre acontecer. E com isso, os 5 pães e 2 peixinhos alimentou todo mundo e ainda sobrou 12 cestos. Então, mesmo que seja pouco, Jesus ele conta com você, tá bom? Terceiro e última lição, o pouco na mão certa se torna muito. Então nós aprendemos através desse milagre, né, irmãos, que quando nós pegamos e entregamos, né, a coisa, né, na mão certa, ou seja, aqueles 5 pães e 2 peixinhos, se fosse entregue na mão de Pedro, ia continuar a mesma coisa. Se fosse entregue na mão de João, ia continuar a mesma coisa. Se fosse entregue na mão de Mateus, ia continuar a mesma coisa. Mas foi entregue na mão certa, mesmo que era pouco, foi entregue na mão certa. Então, o pouco colocado na mão certa, pode se tornar muito. Então, o que eu aprendo com essa terceira lição e finalizo aqui? Entregue a sua vida para Jesus, entregue sua família para Jesus, entregue seus sonhos para Jesus, entregue seu ministério para Jesus, porque mesmo que seja pouco, ele é poderoso para transformar em muito. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço, fique com Deus.